Fui jogador da base do Cruzeiro, joguei lá com o Jefferson, goleiro, o Maxwell, que é de Cachoeiro, foi Barcelona, seleção brasileira, entre outros atletas que foram para o cenário nacional. Eu tive o privilégio de jogar com esses atletas na década de 90. A SAF seria o caminho mais ideal para o Estrela hoje. O Estrela ele tem que ter projetos, e projetos para beneficiar um clube. E o Clube Centenário ele tem que ter estrutura para proporcionar tanto para os atletas que vão vir jogar, como para o torcedor também, que vai ao estádio, vai acompanhar e tem que ter uma estrutura bacana. Então a gente tem um grupo de conselheiros que pode nos ajudar muito, tem uma influência muito grande. Muito bem, boa noite, está começando mais um episódio de No Plano 7, o seu podcast semanal. E aí, como você está? Está bem? Olha, hoje nós vamos falar sobre futebol, né? É o futebol que traz a alegria da garotada aí pelo Brasil afora e traz aqui para Cachoeiro de Itapemirim também. Nós iremos falar sobre o Estrela do Norte, não é isso? Nós estamos aqui com o presidente do Estrela, Anderson Gracelli. Boa noite, Anderson, tudo bem? Boa noite, Anderson. Boa noite, Eliomar. Boa noite, Anderson. É um prazer imenso, né, estar compartilhando com vocês acerca do nosso melhor do estado. Tem que falar isso, tem que acreditar, né? Melhor do estado, que é o Estrela do Norte Futebol Clube. Muito bom, muito obrigado por atender nossa solicitação. Nós temos aqui também o Eliomar Artivoz. Você sabe quando alguém pergunta se Eliomar tá tudo bem? Eu falo, tô bem, bem gordinho, mas tô bem. Olha, o Anderson tem uma solução para você. No momento eu posso ser a bola. Entendeu? Não, mas é outra solução. Outra solução? Além de, né, presidente do Estrela, ele é dono da Companhia do Corpo? Isso. Há 20 anos. Há 20 anos estamos à frente aí, né, da gestão da Academia Companhia do Corpo. Bacana. Muito sucesso aí em Cachoeiro de Itapemirim. Pode me ajudar. Não falei que ele tinha, não é só bola que ele trabalha. Conheço um pouquinho de cada coisa. É atividade física de uma forma geral, né? Tanto da parte de futebol, como da parte também do fitness, da forma global aí do esporte. Mas jogador tem que andar. Jogador tem que ter um condicionamento físico diferente, né? A gente chama dentro da atividade física de alta performance. A academia, ela trata desde do iniciante, né, que quer ali como qualidade de vida, mas o jogador profissional não, é alta performance. Ele tem um tempo, que é um período dele de recesso, que é as férias que todo o corpo humano precisa, mas depois tem a pré-temporada, que antecede a competição, e depois é quase 11 meses aí de competição intensa. O que o cara ganha nas férias, ele tem que arregaçar depois de perder. O jogador que é profissional de verdade, ele vai manter a forma também nas férias. Não é todo mundo que faz isso, ainda mais em clube pequeno. Quando não tem uma estrutura muito bem planejada para pré-temporada, ele tem que se cuidar. Porque senão, quando ele chega na pré-temporada, ele vai ficar atrás. E ficar atrás pode deixar de ser titular numa competição ou pegar a titularidade só depois do terceiro ou quarto jogo. Anderson, antes de a gente iniciar aí falando sobre o Estrela, eu sei que tem conexão, né? Você já me adiantou aí que tem conexão. E eu quero saber quem é Anderson Gracelli. Então, Anderson Gracelli, tenho 42 anos, sou casado com Adriana Mastella, né, a minha esposa, há 18 anos, muito feliz com ela. Gente, tem um episódio da Adriana aqui no nosso canal, tá? Procurem, como que é o nome mesmo? Adriana Mastella. Adriana Mastella. Isso, casado, né, e muito bem casado, né, há 18 anos. Uma filha maravilhosa, que é a Ana Luísa, que vai completar agora, daqui 2 meses, 15 anos. Uma família abençoada, né? Todo lar tem que ter uma família abençoada para você prosperar. E no futebol, né, voltando para o lado do futebol, eu iniciei no Estrela como dente de leite, como atleta do Estrela com 9 anos de idade. E lembrando, né, é muito importante frisar para todos os telespectadores, aqueles que vão estar ouvindo e assistindo o programa,
Eu sou neto do saudoso José Basílio de Souza, mais conhecido como Seu Zezinho do Estrela. Quem não conhece Seu Zezinho? Quem não conhece Seu Zezinho, né? Ele trabalhou há cerca de 50 anos no Estrela, né? Ele que prosperou toda a base do Estrela. Ele formou muitos atletas, formou muitos jogadores, muitos seres humanos, né, para o dia a dia. Então, Seu Zezinho é lembrado. E também filho do professor Verli, né? Trabalhou 30 anos envolvendo no futebol aqui em Cachoeiro, trabalhou no liceu como professor, trabalhou no SESI há 29 anos, então ele fez muito também aqui. E também irmão do Alexandre Gracelli, que ele há 26 anos ele trabalha com futebol. Hoje ele é treinador de futebol, né, há 26 anos. Então a gente já tem um lastro familiar. E, como eu mencionei anteriormente, desde os meus 9 anos eu venho na formação de atleta, né, no Estrela. Passei pelo meu avô, passei pelo meu pai como treinador e cheguei até o profissional do Estrela, né? Joguei 1 ano no profissional do Estrela, tive uma lesão que me fez abandonar o futebol, que é uma lesão um pouco mais grave na região pubiana, e ingressei na faculdade de Educação Física em 2001. Ingressei à faculdade de Educação Física. Em 2005 eu me formei em Educação Física. Depois de 2005, eu já estava como profissional de educação física e Papai do Céu me deu a academia, né? E eu era estagiário da academia, Papai do Céu me deu a academia, a Companhia do Corpo, e desde então eu trabalho com a academia, já tem 20 anos, né, fazendo a gestão, desenvolvendo um trabalho, né, bem interessante aqui em Cachoeiro do Pemirim e, paralelamente, trabalhando também com futebol. Eu estudei educação física. A educação física ela tem alguns caminhos. Tem a área esportiva, que é o futebol, e tem a área também, especificamente academia, que é o wellness que a gente chama. Então eu trabalho com academia, faço gestão, né? Não sou mais professor de salão, como é conhecido, eu só faço gestão. Hoje eu tenho gerente, coordenador, tudo que organiza a estrutura da academia. E, paralelamente, eu sempre estudei o futebol, né? Eu fui jogador da base do Cruzeiro, joguei lá com o Jefferson, goleiro, o Maxwell, que é de Cachoeiro, foi Barcelona, seleção brasileira, entre outros atletas que foram para o cenário nacional, né? Eu tive o privilégio de jogar com esses atletas na década de 90, né? 98 e 99. Joguei lá na Toca da Raposa, que era a toquinha número 1. Hoje tem as duas tocas, uma é para base e outra é profissional. E então, eu vim jogando até o profissional. Quando eu me aposentei, não pela idade, mas pela lesão, eu comecei a estudar o futebol, eu me formei, fiz o curso da licença da CBF, que é direcionada à análise de desempenho, da CBF Academy, que é interessantíssimo, né? Todos os treinadores hoje brasileiros, eles têm especificamente a formação. Em qualquer clube hoje brasileiro de série tem que ter a licença Pro. Então eu fiz um outro curso que é mais análise de desempenho para analisar atletas para base tanto profissional. E eu iniciei a minha carreira no Estrela, né, há mais ou menos aí há 10 anos, né, como treinador também das categorias Sub-17. Eu tive... A história é bacana, porque eu sou neto do Seu Zezinho, filho do Verli, já veio de berço com relação à parte de futebol. Tanto o seu avô quanto o seu pai. Tanto meu avô, que trabalhou 50 anos no Estrela, e como meu pai também, que deixou um legado muito grande no Estrela. Seu pai ainda é vivo? Não, meu pai já faleceu, tem 18 anos. 18 anos. Isso, o vovô faleceu tem bastante tempo, deve ter mais ou menos aí uns 30 anos que o vovô já faleceu. Então, assim, eu vim nessa trajetória estudando e trabalhando também para o clube, né? Um trabalho bem interessante. Eu virei treinador em 2018, depois fiz a Copa Espírito Santo, depois eu assumi a parte da transição do profissional. O que significa a transição do profissional? É aquele atleta que sai do departamento médico, ele vai ser acompanhado por um profissional de educação física para transitar DM, campo e alto rendimento, que é o jogo especificamente. Então eu trabalhei em 2018 nesse departamento e depois trabalhei como auxiliar, né? Aí eu me afastei 1 ano do clube, voltei em 2021 como diretor de futebol de base, né, pelo convite do ex-presidente Bruno Mazzocco e do vice-presidente Carlos Madella. Iniciamos um trabalho inicialmente de resgate das formações do Estrela. O que seria isso? Vovô trabalhou 50 anos para o clube, formou grandes atletas
e depois ficou mais ou menos aí, desde quando ele morreu, nunca mais teve a atividade específica voltada para a base. Então, quando eu recebi o convite, não era para profissional. Eu retornei para o clube para trabalhar a base. E assim foi feito. Hoje, esse ano, a gente completa 4 anos da escolinha do Estrela, que hoje é chamado Academia de Futebol Estrela do Norte, né, que foi um marco para nós, 4 anos, com 150 alunos ativos. Nós temos hoje diretor de base, que é o Magno Rodrigues, temos o coordenador técnico, que é o Ricardo Zanotelli, e temos os professores que direcionam os atletas na formação. Então hoje eu me sinto muito feliz de ter deixado um legado enquanto diretor, e hoje eu estou completando 4 meses à frente do Estrela, né, como presidente do mais querido do sul do estado. Tá, e como que o seu avô, seu pai, se sentiria hoje vendo você como presidente do Estrela? Olha, já passou essa imagem na sua cabeça? Eu creio que eles estão lá de cima dando salto, dando alegria e batendo palma, porque o Estrela sempre foi tudo para o meu avô, porque ele morava ali próximo aos Ardos, né, no pé do morro ali. Ele descia com a mãozinha para trás, de chinelo de dedo, e fazia os trabalhos dele, cuidou muito tempo do campo, da escolinha e também do bar do Estrela. E meu pai também sempre foi apaixonado pelo futebol, por isso que tem a formação em educação física, meu irmão também, e eu não poderia fazer diferente, né? E hoje eu me sinto muito honrado, né, por estar à frente do clube. Sabemos que não é fácil, sabemos que é um desafio muito grande, mas aonde tem pessoas envolvidas, pessoas inseridas dentro do processo, o retorno vai ser de boa qualidade. Você está ali participando já da gestão anteriormente, né, e agora assume como presidente. Mas agora você tem uma visão um pouco diferente da gestão anterior. Eu fiquei 4 anos, né, junto com o Bruno Mazzocco, que era o presidente. Fiquei à frente também do clube como diretor de futebol profissional, 2022 e 2023, fiquei há 2 anos, né, à frente de futebol profissional, fizemos um bom trabalho, disputamos a Copa Espírito Santo. 2024 eu me afastei, estava na gestão, mas na formação, que é a base, me afastei do futebol profissional e infelizmente o clube, em 2024, ele foi rebaixado para a Série B, e hoje a gente tem uma gestão e um olhar um pouco diferente, né? Nós já estamos planejando o futebol profissional. A Série B em agosto. Nós já estamos planejando desde o primeiro dia que nós assumimos, que foi dia 30 de setembro. Qual é o maior desafio que você encontrou agora como presidente? E como fazer para que a torcida volte a ter aquela confiança? Porque, de alguma forma, a torcida deve ter ficado um pouco chateada, triste, né? O grande Estrela cair para a Série B. Todos nós ficamos, né? Não só a torcida. A gente fala a torcida porque é um dos principais ativos que o clube tem. O clube que tem uma torcida que vai ao estádio, ele é o 12º jogador, né? Então, assim, tanto diretoria, como conselho, como os torcedores, né? Que hoje a gente tem 2 torcidas de nome no estado, que é a torcida TJE e a Máfia, que participam dos jogos, né? E assim, foi não falo decepção, mas acontece. A gente até brinca, poxa, na Série A não cai times como Vasco, como Cruzeiro, entre outros, o Estrela caiu. É engraçado que o torcedor, né, falando sobre o torcedor, né, que o torcedor na beira do campo ali, ele é treinador, ele é o radialista, ele é o juiz, coisa interessante, cara. Os caras gritando é muito interessante. O torcedor ele quer escalar, ele quer na rede social cornetar, mas faz parte. É aquilo, eu sempre falo, a gente tem que vencer os jogos. Torcedor tem que ser estudado, tá? Aqui, você quer ver comentarista de futebol e bons treinadores em barbearia. Eu corto o cabelo lá no Luiz, na barbearia central. Meu pai do céu, eles amam o Estrela, quer escalar o Estrela, quer escalar o Flamengo, quer escalar todo mundo. É verdade, é verdade. O torcedor, ele vai, como você mencionou, né, Anderson, vai no barbearia, vai no supermercado, e é importante que está falando do Estrela. A gente tem que falar do Estrela, mas com certeza a gente já iniciou um planejamento, a gente tem um período, né, um período bem interessante para planejamento. A gente está finalizando um projeto todo estrutural, financeiro, porque o futebol capixaba não é simples. Não é simples, não é só porque está no interior do Espírito Santo ou no Espírito Santo de uma forma geral, onde não tem nenhum clube de série que o futebol é mais fácil. Não é.
Nós vimos hoje aí, depois de 3 partidas, 3 empates, o Vitória demitiu um treinador. Poxa, que processo que tem? É só pelo resultado? Então assim, eu sei que o futebol é resultado, mas o time não está em zona de rebaixamento. Tem a longo mais 7 jogos pela frente. O torcedor, mas assim, é clube grande. Do Espírito Santo, o torcedor está em cima. Aí a diretoria ouve, às vezes, a torcida não ouve o planejamento, não ouve o processo. Então isso é meu torcedor. Torcedor. Então assim, mas quando você tem um planejamento e acredita naquilo que você planejou, tem que ser diferente. Mas até na SAF o pessoal não consegue segurar, né? Hoje, falando em SAF, é muito importante a gente colocar aqui para todos os ouvintes, telespectador, a SAF hoje ela veio para o Espírito Santo. Ela está no Espírito Santo em 2 grandes clubes, o Rio Branco, da capital, e o Desportiva. Você acredita que esses clubes podem daqui a pouco estar aí na Série C, Série B? Olha, o futebol capixaba tem evoluído muito. E a gente vê a evolução do futebol capixaba iniciando nas categorias de base. E qual é o parâmetro de comparação? É Taça São Paulo de Futebol de Juniores, a Copinha, que acabou agora, a final foi dia 25, entre São Paulo e Corinthians. O São Paulo foi campeão. Nos tempos passados, eram 2 clubes do Espírito Santo. Tomava de 7, de 8, de 10, de 5, só goleada. Esse ano não passaram de fase, mas perderam de 1-0, de 2-0. Então você vê que o parâmetro de evolução está muito grande. Por que está muito grande? Quais foram os 2 clubes que foram para a Taça São Paulo? O Rio Branco, da capital, que hoje é SAF, e o Porto Vitória, que tem um dono, tem investimento. Então, eu sempre falo, onde tem investimento e aonde tem profissionais capacitados, a evolução ela é grandiosa. Mas não é fácil, porque para chegar em série, quando eu falo em série, é Série C, Série B e Série A. O clube tem que ser campeão ou vice do campeonato local, que esse ano vai ser o Porto Vitória e o Rio Branco, são 3 times. O Porto Vitória, é isso mesmo, vamos botar os 2 Rio Brancos. Eles vão com investimento alto, mas eles têm que ser campeão ou ficar entre primeiro e segundo para ir para a Série C. Aí a Série C, eles podem permanecer, se não classificar. O time do SAF é qual? Desportiva. Não tem série hoje nem para disputar. Eles estão disputando agora o Campeonato Capixaba. Então, assim, o poder de investimento ele tem que ser alto. Mas não adianta nada você ter um poder de investimento e não ter profissionais capacitados. Antigamente, no futebol capixaba, todos os dirigentes do futebol capixaba contratavam treinadores da região. Hoje está mudando muito. Hoje eles estão exigindo uma licença A ou licença Pro da CBF. Você vê o próprio treinador do Rio Branco, ele foi treinador já do Cuiabá Série A. Ele já foi treinador interino do Cuiabá, então tem um currículo bacana, entendeu? Então isso eu vejo que está tendo evolução, como está tendo evolução de uma forma geral do cenário brasileiro, está tendo evolução no futebol capixaba, mas não é fácil. Mas nós temos que acreditar que um dia, tão breve, vai ter times em séries aí no Campeonato Nacional. Tirando essa questão da SAF, existe um planejamento para tornar o clube autossustentável financeiramente? Com certeza. Você falou da SAF. A SAF seria o caminho mais ideal para o Estrela hoje, né? Mas todos nós sabemos que o clube, para se tornar SAF, não é fácil. Tem que vir um investidor, entender o processo, entender o projeto e abraçar o projeto, como fez no Rio Branco da capital. Mas nós acreditamos, nós temos que pensar a médio e a longo prazo. Nós acreditamos em processo, nós acreditamos no poder também do nosso mercado. Eu penso se as grandes empresas, aquela empresa que acredita no futebol capixaba, acredita no futebol de Cachoeiro, que eles possam ajudar, não ajudar a chegar lá e eu quero dar X valor por mês. Não, é patrocinar o clube. Para quê? O Estrela hoje tem 109 anos, o Estrela é forte, o Estrela tem uma marca. E a marca ser estampada, a gente pega hoje um patrocinador master nosso, que é o Cicobi Cred Rocha. Está estampada lá, ó, é propaganda para eles. Tem uma Cofril que está conosco já há 4 anos, o Cicobi está conosco há muitos e muitos anos. Então, assim, outras empresas poderiam acreditar um pouco mais. Eu falo assim que apesar, por exemplo, tem cidade que se compara à nossa quantidade de habitantes,
que chegou até a Série A, né? A exemplo da Chapecó. Chapecó, lá em Tombos também, o Tombense, creio que está na Série B. Então, assim, por que isso? Porque tem empresas que acreditam no futebol. E hoje a gente tem que pensar grande, com o pé no chão, mas pensar grande. Em outro detalhe também, que a gente tem uma esperança muito grande com esse governo novo da prefeitura, é que o poder público possa nos patrocinar, possa abrir caminhos para também vir retorno deles. Porque nós passamos aí 8 anos sem ter a ajuda direta da prefeitura. E você vê aí muitos outros clubes que têm a marca estampada, tem um patrocínio por algumas vias que vem direto da prefeitura, entendeu? Então isso é bom, é apoiar o esporte. Qual é o único clube de Cachoeiro que está vivo? A gente fala que está vivo depois de 100 anos. É o Estrela. Cachoeiro, eles têm o CNPJ, mas não tem mais o estádio. O Cachoeiro está praticamente fechado. Eu torço muito para o Cachoeiro voltar e ter aquele Cachoeiro Estrela, aquele confronto que teve há 20 anos atrás, que era maravilhoso sair tanto no estádio do Cachoeiro e como no estádio do Estrela e ver aqueles estádios cheios e aquela emoção do confronto direto que era aqui em Cachoeiro do Mirim. Mas se não tem o Cachoeiro, vamos investir, vamos apoiar no único clube do sul do estado, que é o Estrela do Norte Futebol Clube. Essa questão da base, ela pode ser uma solução a longo prazo e vocês vão, de alguma forma, tem algum projeto para segurar essa galera? É possível segurar? Olha, falando em base, né? Eu mencionei há poucos minutos atrás, eu vim como diretor do Estrela em 2021 para cuidar especificamente da base, né? E o meu olhar para a base sempre vai ser um olhar muito atento, muito minucioso. Por quê? É dali que você vai poder colher e poder revelar algum atleta. Então hoje, no Estrela, nós temos departamento de base que conta com diretor, coordenador e os seus professores de cada categoria. Nós trabalhamos com atletas de 5 anos, que é a iniciação esportiva, até 15 anos, que é a nossa academia de futebol. Que daqui a pouquinho eu vou deixar uma surpresa aí para os telespectadores e para todo mundo, para vocês também. Que vai ser a primeira franquia do Estrela em 109 anos. Então, assim, a gente tem um departamento de futebol de base todo já todo formado, todo formatado. Isso que é importante. E o ano passado a gente inseriu o alto rendimento. O que seria a categoria de alto rendimento? É aquela categoria que o atleta não só ele vai aprender o futebol de uma forma geral, mas vai competir em alto nível. Não é atleta mais de escolinha, é de alto rendimento. E começamos com o Sub-14. Então, o ano passado começamos com o Sub-14, e eu sempre digo que o futebol ele não é a curto prazo, ele é a médio. E no Espírito Santo, ele tem que ser a longo prazo. Então, hoje a gente está trabalhando a médio e a longo prazo. Então, a gente está num período de médio prazo. O ano que vem já entra no longo prazo e a gente vai começar a colher frutos. Então, o Estrela, ele ficou cerca de mais ou menos 10 anos sem entrar numa competição estadual da categoria de alto rendimento, que seria o Sub-15 e Sub-17. Então, a gente disputou o campeonato municipal promovido pela Liga de Cachoeiro, o ano passado Sub-15. Esse ano, desde o dia 20 de janeiro, a gente iniciou a pré-temporada das categorias Sub-15 e Sub-17, que por muitos e muitos anos ficou esquecida. E por muitos gestores que dizem ser gestores de futebol de Estrela, não olhava com bons olhos para a base, só olhava futebol profissional. E eu penso diferente. E hoje, enquanto presidente, eu posso fazer diferente. O olhar meu é profundo, é com muito cuidado que eu tenho para a base. Então, hoje a gente tem um departamento formatado. Vamos disputar, começa em março, Sub-15, Sub-17. Aí o torcedor pode perguntar, ô Anderson, cadê o Sub-20 que vai começar agora o estadual? A gente não tem ainda atletas para disputa do Sub-20. Por quê? Eu quero formar esse atleta com a identidade do clube. Por isso que eu comecei no Sub-14, comecei no Sub-15, Sub-17, o Sub-17, o ano que vem já tem o Sub-20. Então, depois de 3 anos, eu vou colher lá no Sub-20. E depois do 4º ano, por isso que eu falo que é longo prazo, eu vou colher no profissional. Então, hoje, eu ainda não tenho atleta para disputar a Série B de categoria Sub-20. Mas, às vezes, pode ter uma revelação com 17 anos. Você não vê o Neymar, né? Com 17 está na seleção.
Então eu sei que o futebol do Espírito Santo é difícil você encontrar atleta com 17 anos que possa jogar no profissional, mas a gente tem que acreditar. Mas em 2026 a gente vai ter o sub-20, em 2027 a gente vai colher esse fruto que a gente começou lá em 2021. Olha que interessante. E por muitos e muitos anos o Estrela ficou o departamento de base esquecido. Tinha dirigente do futebol, dirigente do Estrela, que dizia que se a categoria de iniciação treinar no gramado do Sumaré, vai estragar. E nós estamos completando 4 anos e é o segundo melhor gramado do Espírito Santo. Só ficamos atrás do Kleber Andrade, que recebe jogo de Série A. Vocês têm o centro de treinamento ainda no ABB? Isso, a gente tem um centro de treinamento hoje. Eu acho assim, fantástico, porque Estrela não tinha nem onde ficar, né? Onde treinar direito, né? Isso, hoje é de grande importância o nosso centro de treinamento. Nós temos uma parceria com a ABB, né? A gente usa hoje, tem um campo, que é um society, não é um campo oficial, mas dá para a gente trabalhar alguns modelos de treino ali. Nós temos um ginásio poliesportivo profissional, né, que hoje é utilizado pelo Matheus, que tem uma parceria conosco também, mas o Estrela também pode utilizar algum tipo de trabalho. A gente pega período de janeiro, que chove muito e não tem campo para treinar. A gente pode fazer algum trabalho na quadra. Nós temos uma piscina que é fenomenal para fazer diversos trabalhos. Temos uma quadra de areia, nós temos a moradia dos atletas, são 7 quartos, todos climatizados. Temos o refeitório, que é a cozinha industrial, que sempre foi da Beber do bar ali. E nós temos um espaço maravilhoso, com estacionamento, um espaço arborizado. A BB hoje foi um presente que o Estrela está tendo. Não sabemos até quando, porque amanhã ou depois a BB pode ser vendida, né? Que eles estão em trâmites aí legais. Mas o Estrela está usufruindo, né? Isso está beneficiando muito o clube. E com certeza a gente vai poder usufruir esse ano de 2025 para dar uma qualidade diferente para o atleta, para ele poder... Mas não tem como trazer uma parceria privada aí para de repente comprar isso para o Estrela? Com certeza, a gente está aqui para isso. Amanhã ou depois aí pode ter um empresário ouvindo isso aí, a gente entra na parceria e pode permanecer conosco no Estrela. E lembrando, o Estrela também, além do Sumaré, que é o único estádio que o Estrela tem hoje, nós temos também um espaço que está alugado para o IFA. Não sei se vocês conhecem ali, o IFA ali embaixo, aonde eram os antigos vestiários do Estrela. O clube da casa era um vestiário, o clube visitante era outro, depois passava pelo túnel e subia, né, para até chegar ao gramado. Então está alugado. A gente também tem projetos, né? A nova gestão do Estrela hoje tem projetos para aquele espaço. Só para vocês entenderem como que funciona. Lá nós temos 8 consultórios, 2 recepções, 4 toaletes, o espaço de cima de 100 metros quadrados, que é onde guarda lá as roupas, né, do hospital, lençol e etc. E nós temos aí no estacionamento. Então é um bem do Estrela muito interessante, que pode ser um projeto futuro, não agora. Exemplo, eu já penso lá na frente. A ABB nos pediu o espaço. A gente está lá tem 4 anos, a gente pode ficar 10, mas a gente pode sair o ano que vem. Um exemplo, que o contrato não é longo com eles. A ABB nos pediu espaço, a gente tem um local para onde possa vir os atletas. Ou pode virar um hotel do Estrela. Por que eu falei 7 consultórios? Imagina, nós temos 7 quartos na ABB, que comporta todos os atletas. Tendo 8 consultórios, a gente vai comportar todos os atletas. Imagina um atleta... Tá morando no estádio, que seria um hotel, né? Tudo climatizado, tudo certinho, e treinar no próprio Sumaré. Então essa é uma condição muito boa. Há anos está definido isso? Não. É proposta. Nós temos um aluguel, né? Um contrato vigente com o IFA. O contrato foi até reduzido por isso mesmo. A gente não quer contrato mais longo. Por quê? O Estrela ele tem que ter projetos. E projetos para beneficiar um clube. E o Clube Centenário ele tem que ter estrutura para proporcionar tanto para os atletas que vão vir jogar, como para o torcedor também, que vai ao estádio, vai acompanhar e tem que ter uma estrutura bacana. E falando em estrutura, nos últimos 4 anos, nós modernizamos o Sumaré. O Sumaré ele não tinha uma irrigação funcionando, nós colocamos a irrigação para funcionar, por isso que o estádio hoje é o segundo melhor, o gramado é o segundo melhor do estado.
Nós fizemos os banheiros, tanto para o masculino e feminino, de alto padrão. O árbitro, né, que vem da capital para fazer o jogo que a gente fala, é tudo climatizado, então isso é legal. Nós temos um camarote que a gente vai acabar esse primeiro semestre, que vai poder caber mais ou menos 30 pessoas para assistir o jogo. O camarote é mais específico para aqueles convidados, patrocinadores. Então, assim, o Estrela hoje está diferente. A gente não vai parar por aí. Tem outras ações que a gente vai, nesses 4 anos de mandato, a gente tem aí para executar. Você acredita que é possível trazer aí o Estrela para alto patamar? Igual, né, ganhamos aí 2014, no período, né, que o seu Camilo estava aí ajudando e tal, o time. É possível isso, Anderson? Com certeza. Por que eu falo que é possível? É dentro de um projeto. O projeto sendo bem executado, tendo pessoas dentro desse projeto. Por que eu falo pessoas? Eu vou citar alguns nomes aqui, que o Estrela, nos últimos anos, ele tem um grupo de conselheiros. E um deles é Zezé da Cofril, Luciano da Reis, Thales Machado, da Magban. Nós temos esqueci agora o nome, o médico da Unimed, que são um dos diretores, o Dr. Hernani também, que é o conselheiro do Hospital Unimed. Então a gente tem um grupo de conselheiros que pode nos ajudar muito, tem uma influência muito grande. E pessoas que trabalham com gestão. Isso que é o diferente. Hoje o futebol não se faz mais só pelo amor, tem que fazer gestão. Eu já estou finalizando um projeto financeiro na temporada 2025, está quase pronto. Nós vamos deixar passar o carnaval em março, a gente está pretendendo, dia 15 ou 20 de março, marcar a reunião do conselho. Eu vou apresentar para todo mundo. E ali vão ter diversas pessoas que têm um pensamento empresarial que vai poder nos ajudar. Pô, vamos tentar por esse caminho, tentar por aqui, porque não é fácil. Porque até me faz lembrar muito bem do time que eu torço, né? Eu torço pro Palmeiras. E, gente, se o Palmeiras é essa grande potência que é hoje, agradeça lá o Paulo Nobre que começou lá atrás. Perfeito. Um projeto que foi se estruturando e caminhando. Então, assim, pro torcedor, ele precisa entender que o Anderson Gracelli não vai chegar aí, ó, varinha mágica e vai acontecer de um dia para outro, né, Leomar? Eu acho que o mais importante, né, que o Anderson tem é a questão da visão, né, cara, sobre isso tudo aí. E também a paixão, né, a história com o clube também, né? Eu sempre digo que paixão é muito bom, porque alguns torcedores podem achar que o presidente do Estrela ele tem um salário. Não tem. E quando você faz um trabalho voluntário, você tem que ter paixão no meio. Eu sempre falo, a paixão atrelada ao lado profissional. Hoje o clube ele tem um presidente que tem uma formação em educação física, um profissional de educação física e é empresário, gestor há 20 anos. Então isso é diferente. Isso faz muita diferença. Não só o presidente, mas tem um conselho. Hoje o nosso vice-presidente é o Jean Cipriano, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro. É uma pessoa que, poxa, ele hoje está como secretário por quê? Que tem uma capacidade... Só não vai fazer igual o Paulo Nobre, né? Vai colocar dinheiro não, né? Não. Aí é demais, né? Aí é demais, né? A gente ajuda muito. O conselho, a gente está ali para ajudar, né? Nesse sentido. A gente vai procurar os caminhos, mas voltando a frisar, nós temos um conselho muito forte. E tudo é decidido em conselho. Não é o Anderson que vai levantar a bandeira e vai ser o cara. Jamais. A humildade acima de tudo. Nós temos um grupo, eu sou muito humilde, desde quando eu fui convidado pelo Bruno Mazot, que é uma pessoa da mais alta qualidade, ele que formou hoje 80% ou 90% do grupo de conselheiros, ele que fez o que fez com o Estrela, da parte positiva, ele tirou aquela imagem que o Estrela teve por um bom tempo, é uma imagem um pouco negativa, colocou uma imagem mais moderna e agora eu estou dando seguimento nesse processo, mas com uma outra visão. Uma visão um pouco mais de gestão aplicada ao esporte mesmo. Ao esporte, quando eu falo esporte, é processo. A gente tem que colher os processos a médio e a longo prazo. Essa visão é muito interessante da visão, né? Em relação ao que você falou, né? Sub-14, 15... Sub-14, sub-15, sub-17. Inicialmente, colher, depois... entendeu? Exato. Isso é bacana.
Tá pensando. Não se colhe do dia pra noite. Não tem como você falar assim, semente, cara. Pega a semente, pega o feijão lá e planta ele, fala, no outro dia você vai lá arrancar o feijão, não arranca. Se os grandes times têm tudo isso aí, por que o Estrela não pode ter? E o mais legal disso tudo, como eu sou professor, né, há 20 anos, vou completar agora 20 anos de formado, sempre lutei muito pela classe, pelo profissional de educação física, e hoje a gente conseguiu no Estrela ter todos profissionais, tanto formado como acadêmico de educação física. O diretor de futebol, ele é formado em educação física, o coordenador técnico, o Ricardo Zanotelli, é formado em educação física, e os outros 3 profissionais que trabalham conosco estão na faculdade de educação física. Olha que legal. No meu tempo, estou dizendo até o próprio vovô, seu Zezinho, não tinha formação. Meu pai já teve, né? Era professor de educação física, mas ele não. Mas, independente da formação, era no tempo dele. Hoje, a gente não consegue mais estruturar um modelo de gestão e um modelo de processo inserido dentro do futebol com leigos. Não dá. O leigo ele pode estar inserido no futebol, mais uma captação, aquela experiência de olhar um jogador, ver o jogador, trazer para dentro do projeto, beleza, mas ele trabalhar diretamente não dá mais. A gente não pode aceitar mais isso. E dos pré-requisitos para o clube hoje contratar, a gente até contratou hoje, um treinador de goleiro. Ele já foi jogador profissional, tem 21 anos, Lucas. Ele foi contratado hoje para ser o treinador de goleiro da categoria sub-15 e sub-17. O primeiro pré-requisito que eu passei para o meu diretor de futebol era que esteja ou ser formado ou que esteja na faculdade. E ele já iniciou, está no segundo período de faculdade, vai iniciar o terceiro período de faculdade, olha que legal. Então assim, vai criando uma identidade. O Clube Estrela tem uma identidade de formação, não só da iniciação no futebol, mas também os profissionais. E o bacana do profissional, como é um exemplo meu que eu comecei lá embaixo, treinando sub-17, um negócio bacana, né, que é para falar aqui para vocês, o Anderson Gracelli, ele iniciou lá atrás, em 2018, como treinador de sub-17, mas em 2023 e 2024 eu fui treinador interino do profissional. Eu estou invicto, fiz 2 competições, 2 jogos e não perdi. E um desses jogos foi contra o Porto Vitória, que estava líder da competição e o Estrela estava quase sendo rebaixado, e eu joguei contra meu irmão, Alexandre Gracelli, que era o treinador de Porto Vitória. Foi um dia épico no Espírito Santo, que não aconteceu. 2 treinadores, a mesma família, 2 irmãos se enfrentaram e ficou de 1-1 dentro do Sumaré. Foi o ano passado que caiu aquele dilúvio em Cachoeiro e o gramado do Estrela é 100% a drenagem, depois de meia hora estava bacana e teve esse jogo. Então assim, é uma experiência. A bagagem que eu levo, a experiência que eu levo é interessante. Isso aí proporciona alguns desafios, mas consegue trilhar uns caminhos mais curtos para alcançar o objetivo. Sabemos que o patamar é outro, mas você chegou assim a ver outras gestões do futebol nacional, falar assim, não, eu quero trazer um pouco disso para dentro do clube? Então, meu irmão já trabalhou no Vasco, né, como coordenador técnico da base geral. Ele foi treinador do sub-20 do Vasco também e foi treinador do profissional do Vasco interino por um tempo e depois auxiliar fixo. Então eu fui no Vasco, conversei muito com o Carlos Brasil, que hoje está no Sport Recife, ele é o gerente geral, conversei muito sobre a parte da gestão, isso em 2018. E eu já pensava, né, amanhã ou depois eu estar numa gestão de um clube. Né? Mas foi muito gratificante isso. Meu irmão também trabalhou por 10 anos nas categorias de base do Cruzeiro, até chegar como auxiliar técnico do profissional. E tudo isso eu fazia estágio na parte técnica e a gente na parte técnica também vai conversando sobre gestão. Né? Mas especificamente gestão, eu estou procurando muitos clubes que têm uma referência no Espírito Santo. Como mencionei, meu irmão foi CEO o ano passado, por cerca de quase um ano no Porto Vitória. Ele reestruturou todos os departamentos no Porto Vitória e eu pude acompanhar isso de perto. É uma pessoa, um profissional que já está há 26 anos no mercado. Eu tenho um encontro com o dono da SAF, né, do Rio Branco, lá em Vitória, né, o mês que vem. Estou só esperando definir uma data para a gente conversar e a gente tem que procurar o que está sendo de bom no Espírito Santo. Porque às vezes em clube grande é um outro cenário.
a gente vai ficar deslumbrado, mas não tem como a gente encaixar aqui no Espírito Santo. Então a gente tem que ter o pé no chão e ir procurar os clubes que têm um modelo interessante de gestão no Espírito Santo. Você não acredita que seria interessante os clubes se unirem mais no Espírito Santo para elevar o nível do futebol do Espírito Santo? Já está se unindo. Por que eu falo se unindo? Hoje eu tenho abertura em todos os clubes do Espírito Santo. Eu conversei essa semana que vão jogar em Castelo. Eu vou ver o jogo do Capixaba, que está líder, contra o Porto Vitória, que é o Daniel, que é o dono do time também. Conversei com o Léo Casulo, que é o CEO hoje do Porto Vitória, que eles estão hospedados aqui em Cachoeiro, e eu vou amanhã ver o jogo, e estou marcando essa reunião com o dono hoje do Rio Branco. Então, assim, no passado não tinha essa abertura. No passado alguns empresários faziam a gestão do clube da forma dele e pensava que era aquilo e ia executar daquela forma. Hoje não. Hoje a gente tem abertura, a humildade, tanto que a gente tem de ir lá conhecer um pouco melhor, eles também têm essa abertura de vir aqui no Estrela e conhecer como que está sendo o futebol. Rapaz, eu torço muito para que o Estrela venha se elevar, né? Eu trabalhava no jornal Diário Capixaba e a gente ficava lá, né? E a última página para fechar era o resultado do Estrela, cara. Sempre no final. Sempre no final. E a gente ficava lá e tal. E às vezes a gente tinha aquela infelicidade de colocar uma derrota do Estrela. Aquilo era ardido, tá, irmão? E eu torço para que o Estrela eleve. Eu fiquei muito admirado de ver, sabe? O centro de treinamento, pai e tal. Falei, o Estrela tá diferente, porque o que a gente via falar do Estrela não é brincadeira não, tá? Exatamente. Hoje o Estrela tá diferente. Não hoje. De 5 anos para cá o Estrela tá diferente. Eu posso contar, né, a surpresa boa. Claro, pode falar. Foi um marco muito grande para nós, a primeira franquia do Estrela. Em 109 anos, o Estrela teve a oportunidade de ter a primeira franquia. E nada melhor do que ser em uma escola que é referência em Cachoeiro, que é o Bom Gosto. O Bom Gosto, na pessoa do Marquinhos e do Valbinho, tem 24 anos de escolinha. Eles já foram franqueados do Cruzeiro e agora é franqueado da Academia de Futebol do Estrela do Norte. Então, assim, é uma grande felicidade para todos nós da diretoria, para mim em especial, que nasci no Estrela, no Dente Leite, e hoje, como presidente, é uma felicidade muito grande. Então, assim, todos os atletas vão ter oportunidade de tanto treinar no Estrela, no Sumaré, na Academia de Futebol e agora também o primeiro franqueado, que é o Bom Gosto. Vai usar a camisa do Estrela, o uniforme do Estrela e vai poder também jogar pelo clube mais querido do sul do estado, que é o Estrela do Norte Futebol Clube. É possível ampliar essas franquias? Com certeza, é o nosso pensamento. Eu sempre tenho muita cautela, porque eu prezo pela organização. Não adianta nada você querer expandir e depois não ter o controle do processo. Então nós temos que caminhar bem lento, bem devagar e nada melhor do que a escolinha do Bom Gosto ser a primeira franquia do Estrela do Norte. Show de bola. Muito bacana, tá? Fala, pode falar. Não. Eu tô aqui impressionado, cara, porque todo mundo gosta muito do Bom Gosto, né? Uhum. E o Estrela, cara, o Estrela tem um nome muito forte. Uhum. E o Bom Gosto e acho também. Que, vai ser eu tenho certeza que os pais vão poder realizar, né, seus sonhos aí de ter seu filho na escolinha do Estrela, cara. Exatamente. Às vezes não tem uma flexibilidade de levar o atleta lá no Sumaré, mas vai poder treinar no Bom Gosto. E com os mesmos modelos de treino do Estrela, né? O trabalho de processo de iniciação, já pensando na formação do atleta em alto rendimento. Vamos falar um pouquinho aí da Série B. Então, você já tem alguns nomes já para disputar? Como que está isso? O técnico? Então, desde o dia 30, né, de setembro, a gente assumiu, né, a presidência do clube e desde então a gente já tem que planejar não só a base, que vai começar em março, né, que são as categorias sub-15 e sub-17, mas também o profissional paralelamente. O profissional ele inicia em agosto. Então, assim, tanta competição que já se iniciou, que é o estadual Série A, iniciou dia 4 de janeiro, como a Copa Espírito Santo que inicia em maio, a gente vai estar analisando os atletas. Então isso é importante. Então a gente tem um período de 8 meses praticamente, 7 meses praticamente, para avaliar os atletas. Então a gente tem um planejamento em cima de
análise. Não é aquele atleta que vai vir de São Paulo, Curitiba, Nordeste para vir jogar no Estrela. Não. Nós temos que analisar. E nada melhor que analisar os atletas aqui do Espírito Santo. E o nosso Série A tem um potencial muito grande. E todo jogo da Série A está sendo televisionado. Então isso é bacana também. Amanhã eu vou ver o jogo, mas você pode ver o jogo da sua casa. Entendeu? Então isso é legal. E falando em treinador, nós já estamos em conversa, né, com alguns nomes, em especial um nome que vai ser, se a gente conseguir fechar esse treinador, vai ser muito positivo para o nosso projeto, é o nosso perfil de treinador, né? E a gente vai aguardar. Como a gente está nas tratativas iniciais, a gente não pode divulgar o nome. Com certeza, em breve nós vamos divulgar o nome para aí sim já começar a contratar atletas para iniciar a pré-temporada e começar essa Série B aí visando a primeira divisão. Tá, a gente vê muitos casos de que não se consegue segurar, né, o treinador, os jogadores durante o ano, que só está naquela período de disputa e vai-se embora, meio que desfaz o time. Como que você está pensando como gestor com relação a isso? Então, o Estrela, ele não tem série, né, como a gente já vem falando. O Estrela não tem calendário, ele não disputa de janeiro a janeiro. Então isso é um pouco complexo até na montagem do elenco. Por isso que tem que ter um olho e uma pessoa e um profissional muito bem capacitado para fazer essa análise geral, que a gente fala que é um scout, para aí sim identificar o perfil do atleta e, diante de uma comissão, montar um plantel de cerca de 25 atletas. Então não é simples. Porque se a gente tivesse as categorias de base todas funcionando 100%, em especial o sub-20, a gente já teria aí 1/3 dos atletas que já seriam formados no clube. Com a identidade do clube, aí seria um pouco mais fácil. Porque a Série B, esse ano que passou, foi sub-23. E a tendência é 2025 ser sub-23 também. Olha que legal. Se a gente tivesse o sub-20. Então, quantos atletas que poderiam estar compondo o elenco profissional sub-23? E quando a gente não tem o sub-20, o que a gente faz? Buscar atletas fora. E esse atleta ele vem pelo um contrato de 4 meses. É muito pouco. É 1 mês de pré-temporada e olhe lá, a gente vai buscar financeiramente para isso e mais 3 meses de competição. A Série B vai ser um pouco mais fácil a contratação, porque os atletas que estão jogando Série A do Capixaba, depois a maioria já joga a Copa Espírito Santo e a Copa Espírito Santo acaba, depois de 15 dias já entra a Série B. Então vai ser mais fácil a gente montar o elenco para a Série B, mas a Série A é muito mais difícil. Então assim, a gente já tem que se planejar para a Série B, que é um orçamento, e se Deus quiser a gente sendo campeão ou vice, subindo para a Série A, em dezembro a gente já tem que apresentar. Então em novembro acaba. Olha só como que é complexo o futebol. Até financeiramente falando. Em novembro acaba a Série B, o Estrela subiu. Vai descansar 20 dias, já apresenta para a pré-temporada para iniciar dia 4 de janeiro a Série A. Então, falando em valores aproximados, 700 mil Série B e 1 milhão a 1.200.000 Série A. Então, em um ano, praticamente, vamos colocar 1 ano e meio, em 2 anos, 2 milhões que o Estrela tem que investir para jogar e mostrar o bom futebol. No caso, o ideal é ter mais competições, porque tendo público e etc e tal, acontece entradas financeiras, além, lógico que tem que ter uma parceria de público-privado ou coisa do tipo, né? Ou as empresas investindo. Outros estados, tem alguns outros estados também que passam a mesma dificuldade do estado do Espírito Santo. Eu vou jogar uma ideia de maluco aqui e você que entende mais do futebol pode desenvolver isso comigo. Não seria um tal de criar uma Copa, alguma coisa paralelo para que tivesse mais movimento e segurasse mais esses jogadores? Com certeza. Então, o Estrela tinha ficado 14 anos sem disputar a Copa Espírito Santo. Em 2022 nós disputamos o estadual e logo em seguida disputamos a Copa Espírito Santo. Esse ano é a mesma coisa. Acaba em maio o Capixaba, Série A, e já entra a Copa Espírito Santo e depois já entra a Série B. Então, se o Estrela hoje tivesse já todo um projeto financeiro organizado, nós poderíamos entrar na Copa Espírito Santo em maio
e depois fazer a segunda divisão em agosto. Sendo que, qual é o objetivo principal do clube? É subir para a Série A. Então não adianta a gente disputar uma Copa Espírito Santo, gastar um dinheiro, fazer um investimento e depois vir fraco para a Série B. Então o Estrela está guardando todas as suas energias, todo o seu planejamento estruturado, financeiro, técnico, tudo para competição que inicia Série B em agosto. Em 2026, então, nós vamos ver o Estrela na Série A do Capixabão. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo. Todos os profissionais que estão inseridos hoje dentro do Estrela têm essa vontade de querer voltar para a primeira divisão. Eu sempre falo, o Estrela é muito grande. Você vê quando o Estrela está vencendo, dá 4, 5 mil pessoas no estádio, a capacidade é 6 mil. Então a tendência do Estrela é cada vez mais crescer. Por que cada vez mais crescer? Porque a gente está criando aquele atleta de 5 anos até 15 anos. Imagina esse atleta de 15 anos, daqui 20 anos, ele vai estar pensando em Estrela. Sabe por causa de quê? Porque jogou no Estrela. Porque por muitos e muitos anos o Estrela ficou esquecido. O atleta, ele nascia, ele ganhava uma camisa de time carioca e torcia para Flamengo, Botafogo e Vasco. Cadê o Estrela? Hoje não. Hoje ele está jogando no Estrela. Então isso vai criar empresários que já jogou no Estrela, vai ser mais fácil para captação de recursos. Então tudo é um modelo de gestão. É que todos que já passaram pelo Estrela, né? Igual tem o Vandinho, né? O Vandinho, por exemplo, é Flamengo, né? Mas é Estrela no coração. Perfeito. Como tem o tio da minha esposa que eu falei, né? O César, da mesma forma. Tem o Estrela no coração. Eu acho que isso aí é muito, muito bacana. Eu sou Flamengo e tenho Estrela no coração. Nós temos que fomentar isso. E como que a gente fomenta isso? É organizando o clube. E o Estrela está sendo bem estruturado, está sendo bem direcionado, e aquilo que a gente pensa, a gente está conseguindo colocar em prática. Isso que é o mais importante hoje no Estrela. Com honestidade, com humildade e foco. Nós temos que ter foco no objetivo, que o objetivo principal agora do clube não é mais estrutural, não é mais obras, é subir para a primeira divisão. Kozak, eu não acompanho 100% futebol. Mas eu tô achando que você vai. Você falou que você jogou bola, você vai jogar bola? Eu sempre fui a bola. Não joguei bola, não, sempre fui a bola. Mas uma coisa, cara, que eu não tinha, vamos dizer assim, assistido até hoje, uma explanação, né, como essa em relação ao Estrela. Dessa forma, entendeu? Mas você vê a paixão, parabéns. Né? A paixão no olhar dele pelo Estrela. Parabéns. Obrigado, Eliomar. Obrigado, Anderson. A gente está aqui para fazer o melhor para o clube, porque ele é um clube centenário. Fizemos agora, no último dia 16, 109 anos. Eu acompanho. Não é muita vida, né? Não é um clube que nasceu agora. Então, assim, imagina um clube com 109 anos só ter um título estadual. O porquê disso? Olha a interrogação. Então nós temos que pensar um pouco diferente, temos que pensar fora da caixinha. Algumas respostas a gente tem, né? Sim. Agora, se falando da Série B aí, tem outros times tradicionais dentro da Série B que vai dificultar um pouco essa volta do Estrela? Tem o Serra. O Serra também, ele caiu para a segunda divisão em 2024, junto com o Estrela. O Serra está... eu conversei essa semana também com Elvínio, que é o presidente do clube. Eles estão se estruturando, vão vir forte. E ele está querendo até que o campeonato não seja sub-23, seja aberto para poder contratar atletas de nome, né? Atletas mais experientes, porque tendo uma competição aberta, ele tendo poder de investimento, ele consegue fazer um elenco forte. Sobe quantos? Só 2. Cai 2, sobe 2. Caramba! Não é fácil. Não é fácil. Por isso que eu falo que nós temos que entender, né, o torcedor. Eu sei que é muito difícil ter paciência, né, mas nós temos que ter paciência. O primeiro ano de gestão. Não é simples fazer futebol, não é simples fazer a gestão no futebol, ainda mais quando a gente não tem um poder de investimento alto, entendeu? Mas com certeza a gente aqui tá para fazer o melhor para o clube, com honestidade, com fidelidade e, acima de tudo, com muito amor e paixão pelo nosso Estrela. O que vocês têm feito com relação, qual a sua visão, para a questão do torcedor, né? Até o nosso amigo Eliomar, ele passou na lojinha lá para comprar uma camisa do Estrela e... R$10? 20 reais, 30? Bem salgadinho o preço, né? Nós tivemos que
popularizar mais esse Tem valor como aí. popularizar Então, mais essa... falando em camisa, né, algum outro boné, copo, eu trouxe Aí, ó. para o Anderson. Eliomar, depois eu vou trazer o seu, Não, se você tudo puder bem, tudo bem. presentear aí. O Opa. Anderson não comentou que você estaria aqui com a gente. Se ele tivesse Mas comentado, ele sempre fazia isso comigo. É falha tem- minha. tem um acostum- bonezinho. Eu tô acostumado. Tem um bonezinho do Estrela, tem um copinho também do Estrela. O que a gente pretende fazer no Estrela? Pretendemos montar uma vitrine. Ao lado do IFA, que é o hospital onde está alugado, tem a bilheteria onde compra os ingressos. A gente pretende fazer nessa bilheteria uma vitrine. Não vai ser uma loja, mas vai ser vitrine, porque ali passa muita gente. Aí vai ter lá a camisa oficial do clube, vai ter um boné, vai ter um copinho, né? Que aqui é um copinho de café específico, tem um outro copo do Estrela também. Outros acessórios, né? Legal, porque assim a marca ela tem que ser difundida, ela tem que ter visibilidade para o mercado cachoeirense e próprio torcedor. Muitos torcedores, eles estão nos procurando para querer camisa do Estrela. Olha só que bacana. E nem começamos a temporada. E não tem. Hoje está em falta. Então, assim, o nosso patrocinador, que é a Vetor, eu vou ter uma reunião ainda com o proprietário, que é o Augusto, para a gente ter algumas blusas em estoque do Estrela. Porque, poxa, imagina você indo para o Natal, Natal a maioria passa na cidade, mas Ano Novo passar em uma outra cidade que um amigo é torcedor do Estrela, que já jogou aqui ou já morou aqui, ele quer uma blusa e você vai numa loja não tem. Entendeu? Você vai chegar lá de mão, pô, não tem nenhum presente para dar. Então é bacana. Ou até mesmo aniversário, poxa, ele é estrelense, muitos aí fazem aniversário com bolo do Estrela, vou levar uma blusa para aquele que está fazendo aniversário com bolo do Estrela, eu vou levar um boné. Então nós temos que ter isso aí. Eu sempre digo e tem uma referência em alguns clubes do Espírito Santo. O Porto Vitória, ele montou uma loja no shopping lá em Vila Velha. Olha que legal. E trouxe o Petkovic para fazer a inauguração e tudo mais. Então, pô, assim, é um clube que tem 16 anos de fundação. Nunca foi campeão do estado. Um exemplo, vamos à rede social, que hoje em dia é tudo rede social. Eles empataram com o Rio Branco essa semana. Na rede social do Rio Branco teve, olha que legal, eles têm quase 100 mil seguidores, o Porto Vitória e o Rio Branco tem nessa faixa também. Aí na rede oficial do Rio Branco teve 600 curtidas e mais de 100 comentários. No Porto Vitória teve 100, 200 curtidas, um comentário, um torcedor e falando bem, então não tem pressão. Sim, olha sim. que legal, e ele já tem uma loja. E o Estrela tem 109 anos, gente. E não tem uma loja. O porquê disso? Você falou o porquê disso, né? Até porque a pessoa passa em Cachoeiro, né? Para visitar a casa do Roberto Carlos, por exemplo, leva a recordação do Roberto Carlos, mas leva uma camisa do Estrela, leva um copo do Estrela, leva um boné. Dentro das minhas propostas, eu penso que o meu tio, que é o único filho vivo do meu avô, tem a casa no Sumaré, no iniciozinho do morro, pertinho aonde eu nasci. Eu nasci na casa de baixo, meu avô morava na casa de cima. Eu penso em levar essa proposta à prefeitura para ali ou tombar ou virar um Instituto Seu Zezinho. E qual é a minha proposta? É de trazer a comunidade para visitar um clube centenário, porque quando a gente iniciou a escolinha, tantas garotadas treinavam no Bom Gosto, é um campo society normal. Quando ia pro Sumaré, ficava assim, ó. Quem nunca entrou no Maracanã, né? Ficava assim, ó. Então, qual é a minha proposta? Junto à prefeitura, trazer a comunidade, tanto a rede municipal específica através da prefeitura, e no Sumaré, conhecer, fazer um tour, igual que vai na casa do rei, lá do Roberto Carlos. Fazer um tour. Feito o tour, conheceu todo o patrimônio do Estrela, a história, lá no Estrela já tem um busto do meu avô, vai conhecer um pouquinho do meu avô e dali mesmo já sobe o morrinho, vai conhecer o Instituto Seu Zezinho, com os troféus, as imagens. Então, assim, é uma proposta. Eu tô deixando só o governo se assentar, porque esse primeiro mês é complicado para todo mundo, né? Sim. Que é troca de governo, mas a gente vai levar essa proposta e com certeza eles vão gostar da ideia, então vai ser mais uma ação que a gente vai proporcionar para a comunidade de Cachoeiro. Muito bem, muito bem.
Eu conversei aqui com o Anderson Gracelli. Eu gostaria, Anderson, que você deixasse aí uma mensagem para os torcedores do Estrela. Essa câmera aqui é toda sua. A minha mensagem é que nós temos que acreditar, sempre acreditar no Estrela do Norte Futebol Clube. Nós estamos à frente do clube tem 4 meses, trabalhando, né, com muita determinação, humildade, e esperamos ver o Estrela galgar novos passos, aumentar cada vez mais a sua marca. E para isso, temos que pensar que o Estrela em 2025 vai vir para a Série B forte, com um planejamento bem estruturado, um projeto financeiro muito coeso e importante e ter um elenco à altura. Para você, torcedor, ver um clube organizado com atletas de alto nível e aí sim podemos ser campeão ou vice-campeão e podemos retornar para a Série A em 2025. Fica aí um abraço para todo torcedor estrelense, aquela torcida da máfia, a torcida da TJE e todos aqueles que são apaixonados pelo clube. Um grande abraço. Anderson, prazer conversar contigo. Um abraço, Anderson. Um abraço, Eliomar. Um prazerzão, um prazer todo meu. E que viva o Estrela. Viva o Estrela. Dá a Estrela, vamos nessa. Valeu, gente. Boa noite. Um abraço.